Deus abençoe os amados irmãos, saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meus queridos, conforme eu já havia prometido a vocês em uma outra ocasião, num outro vídeo que eu fiz aqui, eu iria trazer mais uma indicação de livros, mais uma recomendação de livros de patrística. Você está lembrado? Eu prometi para você numa outra ocasião que eu ia trazer alguns livros de patrística, mas livros um pouco mais aprofundados, um pouco mais acadêmico. Mas eu encontrei alguns outros livros também de patrística, ainda que introdutórios, para introduzir você na patrística, ainda levando em consideração aqueles irmãos e irmãs que estão recém começando a estudar a patrística, ou quer ter uma noção, uma referência, quer ter uma direção de por onde começar. Então eu separei aqui mais livros introdutórios para te introduzir a patrística, nada assim de aprofundado, nada de doutrina, mas apenas livros sobre patrística, patrologia, que conta um pouco da história, da biografia dos pais da igreja. Está bem? Vamos lá então com mais uma resenha, mais um review de livros, indicação de livros de patrística. Muito bem, meus irmãos, eu analisando aqui com muita calma aqui a minha biblioteca, eu acabei encontrando aqui, eu acabei juntando mais alguns livros de patrística que seriam livros introdutórios, ou seja, livros que te ajudam a você ter alguma pequena noção sobre os primeiros pais, o que eles ensinaram, o que eles fizeram, como é que qual a biografia deles, contando um pouco da história deles. Então, naquele vídeo anterior que eu fiz, eu acho que devia ter uns 14 livros, mais ou menos, de patrística ali, que eu havia recomendado. Neste vídeo aqui, eu separei para você pelo menos uns 9 livros, ok? Todos livros introdutórios de patrística, que vão te ajudar, vão te auxiliar a você ter uma pequena noção sobre esse tema para você começar a estudar. Antes de mostrar para você aqui esses livros, vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, dos nossos cultos, nossos estudos. Todo domingo aqui, sempre a partir das 9h30 da manhã, estamos aqui transmitindo ao vivo para todos os irmãos, nossas transmissões de culto. E outros trabalhos que nós fazemos também, tem a série do irmão Liveio, por exemplo, o Sobrenatural, a vida de William Branham, que eu tenho coletado muitos bons testemunhos, irmãos que já leram os livros, mas queriam ouvir e estão gostando muito de ouvir esses vídeos que contam um pouco sobre a história, essa maravilhosa história da vida de William Branham. E uma vez ou outra também nós estamos aqui narrando algum sermão do irmão Branham, seja uma tradução inédita aí da Voz de Deus, ou algum outro trabalho aí que nós encontramos. Então, nós sempre tentamos variar um pouco os assuntos, mas todos eles relacionados à Bíblia e à mensagem do William Branham. Está bem, meus queridos? Então, vamos lá. Vocês sabem que o nosso foco aqui no nosso canal, esse canal que eu estou aqui apresentando, ou estas resenhas de vídeo de patrística, ela tem como objetivo tentar fazer algo inovador aqui, porque ao que tudo indica, eu até queria estar errado nisso, mas ao que tudo indica, este canal é o único canal de patrística que não é trinitário. Todos os outros canais aí que você vai encontrar no YouTube, você pode fazer pesquisa aí, escreva aí indicações de livros de patrística ou estudo sobre patrística e analise cada um dos mestres, doutores, pastores, padres que falam ali sobre patrística, sobre patrologia. Todos eles são católicos ou trinitários, melhor dizendo. Então este canal aqui tem esse objetivo de mostrar os estudos dos pais sem tender para nenhuma outra doutrina particular, nem para a trindade, nem para a unidade, nem para o arianismo, apenas a doutrina apostólica. E é por isso que o nosso alvo, nosso foco aqui principal é o estudo doutrinário dos pais pré-nicenos, que era a parte que o irmão Branham mais estudava.
Você lembra que o Umbanda mencionava que ele lia aquela coleção dos pais pré-nicenos, né? É uma coleção de 10 volumes. Eu não tenho certeza se o Umbanda leu todos aqueles 10 volumes. Eu acredito que não, meus irmãos, infelizmente. Mas ele deve ter lido um pouco de cada daqueles livros, eu acredito que sim. Certo? Então, nosso foco é essa parte dos pais pré-nicenos. E eu já disse em uma outra ocasião que, infelizmente, nós não temos muitos livros somente tratando sobre os pais pré-nicenos. Eu te mostrei alguns livros de pais pré-nicenos, da patrística pré-nicena, no vídeo anterior. Eu separei aqui mais algum material de patrística pré-nicena e depois outros livros que incluem tanto esse período como o período pós-niceno. E o primeiro livro que eu vou te mostrar aqui é simplesmente um livro fantástico. Eu não tenho muitas palavras para expressar sobre a grande maravilha que é nós termos traduzido para a língua portuguesa este livro, que é o livro de Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos, de David Berkó. Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos. Ok? Este aqui, meus irmãos, é simplesmente um livro fantástico. Você tem que fazer o possível para você ter este livro em casa, para você ter esse livro na biblioteca. Este livro aqui, deixa eu pegar meus óculos, deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Tem aproximadamente 697, incluindo a capa aqui, dá 700 páginas. 700 páginas. Irmão Jorge, o que tem de especial nesse livro? Bom, eu acabei de mencionar para você aquela série de patrística que o irmão Umbanda tinha, aquela coleção de 10 volumes dos pais pré-nicenos. Como eu te disse, eu não creio que o irmão Umbanda leu todos os 10 volumes, mas David Berkó leu todos os 10 volumes. E o que ele fez foi esmiuçar e sintetizar e separar, selecionar vários apontamentos dessas obras dos pais, desses 10 volumes, aqui neste volume. Então isso aqui é um dicionário. Aqui diz, um guia de referência sobre mais de 700 tópicos discutidos pelos pais da igreja primitiva. O que Berkó fez? Ele selecionou 700 tópicos, 700 apontamentos, estudos, temas, assuntos, e ele explorou todas essas obras daqueles 10 volumes dos pais pré-nicenos e catalogou e compilou e separou por tópicos esses temas. É simplesmente fantástico. Eu não tenho esperança de algum dia essa obra ser traduzida para o português. Não sei se algum dia, alguma editora vai fazer isto, mas até que alguém faça, se é que alguém algum dia vai fazer, pelo menos este tipo de trabalho aqui ajuda a compensar a carência daquela obra. Além de nós termos aí algumas obras dos pais traduzidos, mas não são todas, então este livro aqui também vai te ajudar a compensar, amém? Esse material, essa falta desse material, porque ele fez uma compilação de vários temas e aqui o que ele fez foi separar os tópicos e mostrar alguns apontamentos dos pais, e ele coloca aqui a referência, ou seja, ele coloca aqui o volume de qual livro daquela coleção ele tirou, e ele coloca inclusive a página no final de cada sentença. Então aqui no início do livro ele até faz aqui uma lista de alguns personagens principais da patrística. Ele menciona aqui alguns pais: Lactâncio, Marcião, que foi um gnóstico, Orígenes, Novaciano, Egésipo, Eusébio, Édito de Milão, que foi, Dionísio de Corinto, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Cipriano. E aí depois, logo em seguida, começa o índice de tópicos aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar bem aí. Aqui está o índice de tópicos que Berkó separou aqui. São vários tópicos, são 700, né? Então aqui rapidinho, só para você ver. Aqui ele cita até alguns personagens bíblicos: Alexandria, animais, aniversário, anjo do Senhor, anjos, Babilônia, ateísmo, astrologia, epístola de Barnabé, Basílides, batismo, casamento, ceia do Senhor, celibato. Tudo isso são temas que ele separou, e aqui você vai encontrar vários pais em várias obras tratando sobre este assunto.
Aqui fala sobre créditos primitivos, sobre o cristianismo, criação, encarnação, epifania, Gênesis, filósofos, evangelhos, Eucaristia, Diógenes, tem até eu aqui, ó. Claro que isso aqui é com certeza o filósofo Diógenes, filósofo grego. Imposição de mãos, impostos, Inácio, incenso, parúzia, montanistas, monasticismo, milênio, ressurreição, vários outros temas aqui. Enfim, são várias páginas aqui, né? Talvez você até tenha se perguntado de onde será que o irmão Diógenes tem tirado as referências de alguns pais, porque em vários dos meus estudos, vários de meus sermões, eu menciono os pais, né? Então, de onde que eu tiro? Aqui, meus irmãos, é desse livro aqui, agora você já está sabendo. É deste livro aqui que eu tiro muitas das minhas informações de patrística. Eu às vezes exploro um tema, por exemplo, sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos santos. Então eu vou aqui no verbete, ressurreição, e vejo os vários tópicos aqui, os vários apontamentos de vários pais tratando sobre esse assunto. Então aqui, meus irmãos, este livro aqui é primordial, é um livro maravilhoso, é muito bom para um membro da igreja, irmão, irmã, mas ele é principalmente necessário e útil para os ministros da mensagem, né? Ministros que pregam a palavra. Esse é um excelente material para você produzir as tuas homilias, os teus estudos, os teus ensaios. Amém, meus irmãos? Você que é ministro, você que é pregador, este livro aqui é uma excelente ferramenta. Eu recomendo para você aí aperfeiçoar e melhorar os teus estudos, porque além da Bíblia, é bom você também ter outras ilustrações, como eu costumo fazer, sim, citando a Bíblia, citando os sermões de William Branham e também os pais, né, pré-nicenas. Este livro aqui, esta obra aqui, trata exclusivamente do material lá, daqueles 10 volumes dos pais pré-nicenos. É um pequeno resumo, né? Parece que é bastante coisa, 700 verbetes, tópicos, mas não é. Tem vários outros temas, assuntos, por exemplo, que eu quis tratar e ministrar, e eu vim aqui, procurei e infelizmente não achei. Então, parece que Berkor é um ministro americano e ainda está vivo. Seria muito bom que ele ampliasse esse trabalho, né? Seria muito bom se ele pudesse fazer isso. Tá bem, meus irmãos? Essa aqui é a minha primeira dica aqui. É um dos livros mais importantes, eu acho, dessa resenha aqui, desse vídeo de hoje. Certo? Outro livro que eu não posso deixar de indicar para você, ainda tratando sobre o período pré-niceno, é este livro aqui, O Cristianismo no Império Romano. Deixa eu só cuidar aqui por o reflexo da lâmpada aqui não atrapalhar você. Está aqui, O Cristianismo no Império Romano. Veja que aqui está escrito que começa, não é isso? Do ano 100, vai do ano 100 até o ano 300. Está vendo aqui? Ou seja, esse livro aborda o período, envolve o período pré-niceno também. Esse livro aqui é maravilhoso, do ministro Robert Wynne, que tem uma foto dele. Aqui. Está aqui. Robert Wynne, parece que é um ministro americano, um grande mestre aí na área de patrística, que produziu esse livro aqui. Qual é a proposta desse livro? Ele faz um resumo de alguns principais pais do período pré-niceno. Ele vai citar aqui a vida e a obra de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, vai citar aqui Celso, um crítico do cristianismo, que depois Orígenes contestou, combateu. Vai tratar sobre Justino Mártir, a perseguição aos cristãos, o martírio de perpétua e felicidade, Cipriano de Cartago, e vai envolver outros temas aqui, lendo a Bíblia com os cristãos primitivos, depois fala de Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago e Eusébio de Cesareia. Irmãos, é um livro fantástico, maravilhoso, tem até um mapa aqui no início, olha só. É um livro muito bom, como introdução é excelente. Ele faz um resumo aqui de alguns pais, das suas obras, dos seus ensinos, está bem? Uma excelente dica aí para você, da editora CPAD.
editora CPAD. Este livro aqui tem pouco mais do que 160 páginas. Tá bem, meus irmãos? Tá aqui, uma boa dica de livro para você. Outra sugestão que eu gostaria muito de fazer para você é deste livro aqui, Heróis da Igreja, Grandes Nomes da História do Cristianismo. Deixa eu ver se dá para ver aí. Dá para ver aqui, né? Heróis da Igreja. Amém? Este livro aqui também é simplesmente fantástico. É um livro introdutório. Ele cita vários pais aqui do período pré-niceno também. Aqui ele é citado Clemente de Roma, o Didaquê, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, a Epístola de Ogneto, Aristides, Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, Clemente de Alexandria, Orígenes, Dionísio de Alexandria, Irineu, Hipólito de Roma, que foi discípulo de Irineu, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Gregório de Neocesária e Metódio de Olimpo, que se não me engano foi um opositor de Orígenes. Está aqui, meus irmãos, uma excelente obra, com vários pais do período pré-niceno. Você está dando para ver aí direitinho os nomes que eu acabei de mencionar. Só que existe um pequeno probleminha aqui, infelizmente, desse livro. Por que isto? Esse aqui é o livro da editora Mundo Cristão. Amém? Qual é o problema que é nesse livro? Infelizmente, esse livro aqui, ele faz parte de um box. Tá? É um box de 5 livros contando a história da igreja. Por isso que aqui é Heróis da Igreja. São várias fases da história da igreja. Este aqui é o volume 1, de um total de 5 livros. Vou até mostrar aqui o box para você. Ou seja, não tem como você comprar esse livro sem você adquirir esse box aqui. Porque é um total de 5 livros. Tem o box, o volume 2, que é sobre a era medieval. Tem o volume 3, que é a era da reforma, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli. O volume 4 fala da era moderna. E o volume 5 da era contemporânea. Então, esse livro aqui é muito bom. Tá? Só que, infelizmente, para você adquirir ele, você vai ter que adquirir o box. Algum tempo atrás, a primeira vez que eu tive informação da existência desse livro aqui, eu estava aí vasculhando no Google e encontrei este livro sozinho sendo vendido, fora do box. E eu não sabia que fazia parte do box. Como só vi esse livro, eu achei que só existia esse aqui. Mas o que me impressionou foi o valor absurdo que alguém aí está oferecendo aí. Uma livraria está oferecendo esse livro aqui. Esse livro estava sendo vendido por R$ 150. Por esse valor eu pensei que deveria ser um livro raro, que já estava extinto, que é muito comum isso acontecer. Só que então, quando eu fui investigar, aos poucos, eu acabei descobrindo que na verdade isso é um livro que faz parte desse box aqui, né? E quando eu fui procurar por esse box, eu vi que o valor dele era praticamente a metade do valor que estavam cobrando por esse livro. Então esse box todo custava aqui paguei um pouco mais de R$ 70. E só esse livro aqui estava sendo vendido por 150. Então ao invés de comprar esse livro separado que uma livraria estava oferecendo, eu preferi comprar o box, né? Talvez ainda não me aproveite os outros livros, porque por causa deste nosso foco aqui, que é a patrística, né? Mas vale a pena. Então é isso, meus irmãos, só estou mencionando para você tomar cuidado, porque tem muito tipo de coisas parecidas como essa aí na internet. Então você tem que ficar bem atento para não ser enganado, não ser aí ludibriado aí por esse pessoal que parece que só quer lucrar com isto, né? Amém. A próxima recomendação que eu vou fazer para você é de 2 livros aqui de um ministro, acho que é um ministro americano, chamado Brian Litfin. É um mestre também patrística que escreveu 2 bons livros sobre este tema. O primeiro que eu quero te mostrar dele, Brian Litfin, é Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva. Este aqui é um livro introdutório também de patrística. Esse livro aqui vai ajudar você a ter uma pequena informação, conhecimento dos primeiros pais que foram martirizados, que foram perseguidos, que foram mortos por causa da sua fé, por causa do seu ministério, por causa da sua posição, pela sua fé em Cristo Jesus. Esse livro aqui é simplesmente formidável. Brian Litfin é um mestre aqui
em patrística. Deixa eu mostrar aqui para você a foto dele. Ver se vai dar para ver aí. Aqui. Brian Litfin, formado em jornalismo pela Universidade do Tennessee, é mestre em teologia histórica pelo Seminário de Dallas e é professor de teologia lá em Chicago. Amém? Então a proposta dele aqui é fantástica. Deixa eu ler aqui rapidamente o sumário. Ele vai citar aqui alguns pais da história que foram martirizados. Ele começa falando aqui dos mártires macabeus, testemunhas de Deus antes de Cristo. Depois ele vai falar de alguns apóstolos que foram martirizados, como Pedro e Paulo. Depois ele vai falar de Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino mártir, os mártires de Leão e Vienne, os mártires cilitanos, Perpétua e Felicidade, Tertuliano, Orígenes de Alexandria. Depois fala da grande perseguição, a paz de Constantino e Agostinho de Hipona, em honra à memória dos mártires. Amém? Esse livro aqui é formidável. Como eu disse, como uma introdução à patrística, para adentrar você nesse tema, eu creio que é uma excelente indicação aqui. Conhecendo os mártires da igreja primitiva. E o outro livro de Brian se chama Conhecendo os Pais da Igreja, uma introdução evangélica. Esse livro também é muito recomendado, muito conhecido. Esses dois livros aqui são da editora Vida Nova. A editora Vida Nova é uma das melhores editoras evangélicas aqui no Brasil. Especializado em muito material de biografia, de estudos, de teologia. Este livro aqui é um pouco diferente desse que eu te mostrei. Esses dois livros são do mesmo autor, certo? Só que enquanto este aqui trata dos mártires, que é apenas uma breve biografia, este livro aqui, além de mostrar uma biografia dos pais, ele vai também já te dar um resumo aqui dos seus ensinos, da sua teologia, da doutrina, do que eles ensinaram. Está bem? Então aqui ele vai tratar sobre alguns pais, tanto do período pré-niceno como pós-niceia. Então aqui ele vai falar sobre Inácio de Antioquia, Justino mártir, Irineu de Leão, Tertuliano, Perpétua, Orígenes, Atanásio, João Crisóstomo, Agostinho e Cirilo de Alexandria. Aqui um breve resumo. Ou seja, é uma mistura de patrística com patrologia, porque a patrologia é que foca mais na biografia, na vida dos pais. Então, todo esse material aqui fala um pouco de patologia. Tá bom? Essa é uma outra indicação de livro para você. A outra sugestão que eu poderia fazer para você é deste livro aqui. Esses livros que eu estou te mostrando são livros que você ainda encontra no mercado. Porque há muitos livros que já estão sumindo, já estão desaparecendo. Então, eu não vou aqui te recomendar livros que não existem mais. Então, esses livros que eu estou te mostrando, eu sei que você vai encontrar ainda. Até quando, eu não sei. Porque, infelizmente, muitos livros aqui no Brasil são publicados e depois não são reimpressos, não são mais divulgados, e eles acabam, simplesmente terminam. Teve livros aí que eu estava procurando e que foi muito difícil de encontrar. Teve até livro que eu tive que buscar no exterior, para você ter uma ideia. Porque as editoras não estavam mais produzindo. E eu liguei para algumas editoras e eles me esclareciam, olha, geralmente nós até tentamos imprimir novos livros, uma reimpressão, mas o que acontece é que o contrato com aquela editora, com aquele editor, foi vencido e queremos renovar, escrevemos cartas para a agência, mas a agência não nos retorna. Por qual motivo? Eu não sei, eu só posso aqui especular por quê. Então parece que às vezes são os próprios editores, lá, os autores, que não querem renovar o contrato. Talvez eles veem que aqui a demanda foi muito fraca, porque esses livros aqui, infelizmente, eles não são muito vendidos. Nós não temos uma cultura de ler, de estudar. Esse é um problema crônico aqui no nosso país. Então, acho que os editores, os autores estrangeiros, vendo isso, que o povo brasileiro não estuda, não lê, então eles mesmos já não se incentivam a renovar os seus contratos com as editoras brasileiras. Então, as editoras brasileiras, muitas delas querem até imprimir os livros novamente, querem renovar o contrato depois que terminam, mas parece que os próprios autores não querem renovar o contrato. E por isso que muitos livros acabam. Então, esses livros aqui ainda estão disponíveis. Esse é um deles, Os Pais da Igreja, de Hans von Campenhausen, se eu li correto aqui.
O que é este livro aqui? Na verdade, esse Hans von Campenhausen, ele, deixa eu ver o reflexo aqui, ele escreveu, na verdade, 2 livros. Ele escreveu um livro sobre os pais da igreja grega e depois um livro só com os pais da igreja latina. Porém, este livro aqui é uma compilação dos 2 livros, das 2 obras. Os 2 livros estão aqui, os pais latinos e os pais gregos. Amém? Esse aqui é o livro também da editora CPAD. Ele tem aqui 442 páginas. Deixa eu ver aqui rapidinho a lista dos pais que ele separou. Ele começa aqui com os pais gregos. Então aqui está Justino, Irineu, os pais pré-nicenos, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, Sinésio de Cirene, João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria. Esses são os pais gregos. Depois, mais adiante, lá pela metade do livro, eles juntaram o outro livro só com os pais latinos. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Deixa eu ver a lista aqui rapidinho. Aqui, o sumário. Os pais latinos: Tertuliano, Cipriano, Lactâncio, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Boécio. Esses são os pais latinos. Então, isso aqui é praticamente um livro de patrologia, porque é um resumo dos pais e um resumo das suas obras, e o que eles escreveram, o que eles publicaram e o que eles ensinaram. Tá bom? É um livro introdutório da patrística, da patrologia. Mais uma dica aqui para você. Amém. Um outro livro que eu posso sugerir aqui para você é Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Estou apenas te mostrando o que você vai encontrar no mercado. Talvez você, fazendo suas pesquisas, você já encontrou esse livro aqui. Esse aqui do Christopher Hall. Veja, até agora, se eu não estiver enganado, até agora só te mostrei autores protestantes, né? No outro vídeo te mostrei muitos livros de católicos, mas, se eu não estiver errado, até agora só te mostrei livros de protestantes. Esse aqui é mais um. Amém? Christopher Hall. Christopher Hall é professor associado de estudos bíblicos, teológicos, lá nos Estados Unidos, ministro americano. Então, esse livro aqui, ele é bem interessante. Ele faz aqui uma lista, ele começa perguntando: por que ler os pais? Qual é a importância? Por que temos que ler os pais? É necessário ou não? Então ele dá uma boa abordagem aqui, uma boa explicação. E só que este livro aqui, ele trata apenas de 8 doutores da igreja. Ele cita 4 doutores do Oriente e 4 doutores do Ocidente. É disso que ele vai tratar aqui. Ele vai separar aqui 4 doutores do Oriente, vai tratar aqui um pouco da sua vida, das suas obras, dos seus ensinos. Ele cita aqui Atanásio, Gregório Nazianzo, Basílio Grande e João Crisóstomo. E os 4 doutores do Ocidente é Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e Gregório o Grande. Depois vai tratar um pouco sobre os pais da Alexandria, os pais da escola de Antioquia. Enfim, é um livro bem simples, bem resumido aqui. Deixa eu ver quantas páginas tem. 239 páginas, da editora Ultimato. Christopher Hall, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Muito bom esse livro aqui, como introdução. Uma outra sugestão que eu posso fazer para você é Cristianismo Primitivo no Norte da África, como teólogos africanos moldaram a teologia cristã, de David Eastman. Aqui. Esse livro aqui eu consegui lá na livraria Com Cristo, mas você vai encontrar em outras livrarias também. Você vai encontrar, acho que no Amazon, talvez no Mercado Livre. A maioria desses livros você vai encontrar nas próprias editoras ou nesses livrarias que te comentei agora. No Amazon, no Mercado Livre, você vai encontrar esses livros lá. Esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui, a proposta dele resume e mostrar para você os principais expoentes da patrística na África
na parte norte da África. E a grande influência que esses pais, que esses doutores aqui exerceram aqui na fé cristã no início do começo da igreja primitiva. Então aqui, deixa eu ver aqui o sumário dele, que eu vou mencionar. Ele começa falando sobre Perpétuo e Felicidade, sobre Tertuliano, Cipriano de Cartago, que foi discípulo de Tertuliano, a controvérsia donatista, que eu já comentei para você no outro vídeo. Depois vai falar um pouco sobre Agostinho de Hipona. Esses são os principais expoentes da escola africana. É um livro formidável, muito bom como introdução, para você conhecer um pouco da história da igreja, né? David Eastman, aqui uma foto dele. Aqui. Foi um bom trabalho que ele fez aqui. É um erudito internacionalmente renomado nas áreas do Novo Testamento e cristianismo primitivo. Certo? Essa é uma boa indicação aqui de patrística que eu dou aqui para você. E minha última recomendação, minha última dica de livro deste vídeo de hoje é um livro que eu acho excepcional e que não pode faltar em nenhuma biblioteca. É História das Heresias, da editora Paulus. Meus irmãos, esse livro aqui é formidável. Olha só, é um livro pequeno, é um livro fininho. Deixa eu ver quantas páginas tem. Deixa eu ver. Não tem 200 páginas, tem 164 páginas. Mas é um livro incrível. Ele faz um resumo de todas as correntes heréticas do período que envolveu a igreja pré-nicena e um pouco depois de Nicéia. Vai dos séculos I até o século VII, de Rocchi Franghiotti. Este livro aqui de Rocchi Franghiotti, inclusive, ele é muito citado em outras obras. Eu tenho outros livros aqui que citam este livro aqui como referência. Amém? Então esse livro aqui é formidável, é muito bom. Esse livro aqui mostra para você, como eu disse, um resumo das grandes seitas, das grandes heresias. E querendo ou não, foram essas seitas, foram esses grupos heréticos que estimularam os pais da igreja primitiva a defender a fé cristã. Foi necessário que esses pessoal surgissem para que os pais então se empenhassem para defender e fazer sua apologia em defesa da fé cristã. Então aqui ele vai fazer para você aqui uma lista, ele vai dar para você uma lista de várias correntes, né? Heréticas do passado. Então fala aqui do docetismo, do gnosticismo, do monarquianismo, do patripassionismo, ou seja, as correntes heréticas do unicismo, né? Infelizmente a maioria dos tabernáculos da mensagem são todos heréticos, eles pregam patripassionismo. Vai falar bastante aqui sobre o montanismo, o donatismo, a controvérsia ariana, né? Quando Ario tentou defender que Jesus era um Deus menor, uma criatura, a heresia apolinarista, priscilianismo, pelagianismo, o nestorianismo, eutiques ou o monofisismo. Então aqui, meus irmãos, esse livro aqui é formidável. Aqui, inclusive, tem até uma pequena parte aqui dedicada aos nicolaítas, olha só. São várias seitas, né? Os nicolaítas, você sabe, era uma seita gnóstica que existiu no passado. Infelizmente, Mombrana não acreditava que essa seita existia de verdade, ele pensava que era apenas uma linguagem simbólica que estava lá em Apocalipse. Ele se baseou nos estudos de Larkin e de Scofield. Scofield e Larkin pensavam que os nicolaítas não existiam. Mas aqui, esse livro, como vários outros, mostra para vocês que sim, os nicolaítas, eles existiam de verdade. Era uma seita gnóstica que se preocupava em apenas cultivar a alma, o espírito, e enquanto que a carne, eles diziam que para nada aproveita, porque o ensino gnóstico é isso. A matéria é ruim, é a parte ruim. Então a única parte que é boa, que é santa, é a alma, é o espírito, que vem de Deus. Enquanto que o corpo veio da matéria, que é o mundo físico, que foi criado por um falso Deus. É assim que ensinava o dualismo gnóstico, né? E os nicolaítas ensinavam isso. E aqui este Rocchi Franghiotti, ele vai falar algo que eu não encontrei nos outros livros,
porque ele diz que essa seita dos nicolaítas, uma ramificação lá no finalzinho deles, depois foi para se estendeu para uma outra seita chamada Ofitas. Eu vou ler isso aqui. Embora combatido, este movimento herético conseguiu sobreviver até por volta do ano 200. Os nicolaítas viveram até esse período, quando então se dissolve na heresia gnóstica dos Ofitas, nome que se refere ao culto da serpente. Os nicolaítas depois começaram a adorar uma serpente, lá no finalzinho do seu ciclo de vida. Uma outra passagem que eu quero chamar a atenção desse livro é quando ele faz menção de Novaciano. Você lembra de Novaciano, em um outro vídeo que eu fiz aqui? Eu apresentei a você Novaciano como um pai apologista. Ele escreveu aquele livro Trindade, mas eu expliquei para você que nesse livro Trindade não tem nada de Trindade. A prova é que aqui Franghiotti cita Novaciano como um herege. Olha só, Novaciano, a inferioridade do filho. Ou seja, Novaciano ensinava a doutrina bíblica e apostólica de que o filho estava sujeito ao seu Deus e Pai. Mas veja, o que isso tem a ver com Trindade? Nada, o Trinitário não ensina isso. O Trinitário vai ensinar que Jesus, na verdade, é o próprio Deus, porque ele é coeterno com Deus, é uma outra pessoa do próprio Deus. Mas aqui, então, este Franghiotti ensina, ou mostra melhor, que Novaciano ensinava que Jesus era o Filho de Deus que estava sujeito e submetido a Deus. Só uma passagem aqui que ele cita do seu livro. O Pai é anterior ao Filho, como Pai, visto que ele não conhece origem. Deve existir necessariamente antes daquele que tem uma origem. O Filho, pois, é necessariamente inferior ao Pai. Isso é Novaciano dizendo isso no seu livro. Porque reconhece ele mesmo que existe no Pai. Tem uma origem, já que nasceu. Contudo, apesar de ter nascido e ter assim origem, é em tudo semelhante ao Pai, precisamente devido a seu nascimento, visto que nasceu do Pai, o qual é o único que carece de origem. Deus, com toda certeza, procedente de Deus, visto que recebe a santificação do Pai, segue-se que não é o Pai, mas o Filho. Ao receber essa santificação, prova que é inferior ao Pai, e demonstra com isso que é o Filho e não o Pai. Então aqui ele cita várias outras passagens que eu até marquei. Eu gosto muito de pegar o marca-texto aqui e sublinhar, marcar, como eu faço também com os sermões do Mombrana. Então aqui ele está dizendo para você, olha, Novaciano aqui no seu livro A Trindade mostra heresias. Ele mostra o Filho como alguém que era subordinado ao Pai. Só que isso não é heresia, isso é a doutrina apostólica. Amém? Por isso que eu faço questão aqui de trazer esse material para mostrar para você exatamente o ensino patrístico apostólico, que não tem nada a ver com Trindade, não tem nada a ver com unicismo. Está bem, meus irmãos? Então, este é uma boa indicação. É um livro que eu recomendo a você. Faça o possível para obter este livro aqui. Vale a pena você ter esse livro aqui. Então aqui você vai ter um resumo das principais correntes heréticas que depois os pais tiveram que se mover lá para poder defender a sua fé. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado dessa pequena indicação aqui de livros. Numa outra ocasião eu vou fazer então um outro vídeo com mais indicação de livros de patrística, de patrologia, e tratar um pouco daqueles livros talvez um pouco mais profundos, digamos assim, em termos de doutrina. Todos esses livros aqui são introdutórios, vão apresentar para você um resumo, como eu disse, dos pais, das suas vidas, das suas obras e dos seus ensinos. Mas eu vou te trazer aqui numa outra review de vídeos, uma série de livros aqui tratando de doutrina, amém? Temas doutrinários dos pais, para você se aprofundar mais em patrística. Você quer se aprofundar mais sobre esse tema, então num outro vídeo aqui eu vou te recomendar, eu vou te indicar alguns livros aqui especializados em doutrina patrística. Tá bem, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e não esqueça, como eu disse, de dar o seu like, de curtir e de recomendar este vídeo para outros irmãos. Amém? Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.